Bom dia, bom dia. Bênçãos mais velhos, passando por aqui para fazer um vídeo para vocês falando sobre ancestralidade. Eu já falei, gente, e falo bastante nos meus vídeos sobre ancestralidade, e eu resolvi trazer esse tema hoje, né, para vocês. Bom, gente, o que é ancestralidade? O que é um ancestral, né? O ancestral é aquele DNA nosso, né? É aquela família que vem do nosso sangue, né? DNA, né? Sangue, né? Todo o ancestral, ele tem ligação com o nosso DNA, né? Então, avós, bisavós, tataravós e adiante. Tudo que vem do nosso DNA, que traz o nosso DNA, são nossos ancestrais. O que acontece? Muita gente confunde. A minha família espiritual, né? Minha comunidade espiritual, a minha egrégora, né? Eu tenho uma egrégora de vários espíritos ali, né? Que eu sou médio deles, sou cavalo deles. Eles são meus ancestrais? Não. Pode acontecer de uma entidade, né? Coincidentemente, trazer o DNA e fazer parte, né, da minha ancestralidade, da minha família, em outro momento da vida, no passado anterior a esse, pode acontecer daquela entidade ali fazer parte do meu DNA, mas não necessariamente, gente, que aquele grupo familiar espiritual que a gente tem seja ancestrais nossos. Ancestralidade, gente, é só quem traz o nosso DNA, tá? Isso comprovado, tá, gente? A ciência, né, traz, tá? Então, assim, ó, as pessoas confundem muito, né, as questões da ancestralidade. Porque eu trabalho com Exu, esse Exu é meu ancestral. Não. Nós trazemos, né, a Umbanda, né, antigamente, né, anteriormente, porque hoje em dia não são todas as casas que trabalham, né, com a ancestralidade, né, mas existiam cultos, né, onde se traziam, né, esses ancestrais, né, que tinha essas manifestações, né, e trabalhavam, a gente entrava em contato, esses ancestrais muitas vezes se manifestavam nos médios, né, e sim, né, tudo que é ancestral é que faz parte da nossa família, tá, gente? Então, nós na nossa casa, né, nós temos esse trabalho, né, a gente tem esse trabalho, esse culto que a gente faz com os nossos ancestrais, né? E o ancestral é que nem um espírito. Vocês sabem que Egum é espírito, né, gente? A palavra Egum significa espírito. Os nossos ancestrais são Eguns. Gente, é diferente, tá? Um caboclo, um preto velho, um Exu, ele é aquela entidade ali, né, aquele espírito ali, que ele vive lá na Ruanda, né? Nem todos foram espíritos desencarnados,
tá? Tem muitos que são espíritos, né? A gente coloca como encantados, né? Porque não foram encarnados, mas a maioria é espíritos desencarnados que vem, né, na Umbanda para nos auxiliar aqui, né? Essas falanges, né, de Exus, de caboclos, de preto velho, esses grupos que vêm, né, são entidades, né, da Umbanda que vêm com propósito, né, são entidades que já estão há mais tempo, né, já mais evoluídas, né, que já passaram por situações que a gente passa, a maioria, que vem mais adiantados espiritualmente, porque eles também estão em evolução, e eles, né, se manifestam na Umbanda para a prática do bem e do amor, para nos ajudar, tá? Mas eles não são, né, nossos ancestrais, né, eles podem vir com uma roupagem ali respondendo, mas não são as entidades que nós trabalhamos na Umbanda, que chegam, né, se manifestam quando abre uma gira, a não ser quando tem um determinado trabalho, determinado culto ali, que quem traz essas práticas traz, né, para dentro do terreiro e é feito um trabalho ali, né? O que que acontece, gente? Se mistura-se muitas coisas, né? Aqui mesmo na nossa casa a gente trabalha com as almas, né? A gente tem um culto às almas também, né? Eu sempre falo que tem as almas benditas, né? E as almas que não são tão certas, eu sempre coloco assim, né? As almas que não são certas também têm um propósito ali, trabalham também, né? Elas têm também um propósito, né? De estar ali. Então, assim, gente, é considerado almas? Não, gente, as almas, né? As almas mesmo, a gente sempre fala assim, almas benditas, adorei as almas, os preto velhos, né? Gente, almas já vem já do cristianismo, tá? Da religião católica, né? Lá na questões assim, da europeias já traz essa questão das almas. A gente fala, adorei as almas benditas, né? Mas almas, gente, a gente tem todo um trabalho de almas, tá? No terreiro. Não são todos os lugares que trabalham também, né? Diretamente com as almas, porque existe os preto velhos, que seria Saravá os preto velhos, mas a gente diz adorei as almas, né? Mas seria Saravá os preto velhos, porque existe um culto com as almas, né? E no nosso terreiro a gente traz, porque eu trago muitas raízes bem antigas, que hoje em dia em muitos terreiros não existem certas práticas. Na minha casa eu tenho práticas, né? Eu ainda trago algumas raízes bem antigas, né? Então, as almas é uma situação, os ancestrais é uma outra situação, as equices é outra. Eu sempre digo assim, as equices, gente, não são que nem nossos caboclos, nossos preto velhos, nosso povo de Exu. São divindades, né? Não são desencarnados que viveram como nós, né? Existe todo um. Teve toda uma história, né? Existiu essas forças, né? Que foram, né? Deusadas, né? Que trazem, né? Que hoje que representam, né, a força da natureza, cada elemento da natureza e tem, né, a sua existência, tudo tem a sua existência, porque senão não estaria, não existiria, tudo existe, mas não como
aos nossos Exus, nossas pombogiras, como nossas crianças, não. Os orixás são divindades, é a força da natureza. Existiram essas forças, porém, gente, é diferente das entidades que chegam na Umbanda. Orixá não é entidade. Orixá nem incorpora, tá, gente? Orixá, ele ocupa, né? Porque se um orixá nem tem como, né, gente, uma pessoa incorporar com um orixá, né? A energia do orixá, uma pequena energia do orixá passa, né? Na nação, né? Que tem um fundamento, né? Tem toda uma preparação aonde os filhos ali recebem, né? Se ocupam, mas é uma pequena energia que passa, gente, porque ninguém tem condições de receber um orixá, né? Então a gente recebe sim essas forças, elas respondem para nós, elas atuam e passa por nós, né? Essa força, essa energia, ela está em toda parte, todos nós temos, né? Então existe por detrás, né? Aquela força ali, existiu aquele caminho que, né, se tornou, né, através dessa força que o Oromilai criou, mas, gente, equices, almas, ancestrais, entidades, uma situação não é igual a outra. O que acontece, gente? No espiritismo, né? No espiritismo, a gente aprende, né, que a gente viveu outras vidas, né? A vida é eterna, né? Nós somos aqui na Terra, né? Nós temos a matéria, né? E temos o espírito. O espírito é eterno, né? A gente sabe disso, a gente já viveu muitas vidas, né? E a gente tá na Terra numa passagem, que a gente vai desencarnar, o nosso espírito se liberta dessa casca grossa e volta, né? Para o espaço, né? Que seria, nós retornamos para nossa casa lá, né? Que é um espiritual, né? Nós vamos para o espaço, aonde existe um lar espiritual para nós, né? Aqui na Terra, né? Nós vivemos aqui, nós encarnamos, né? Que a gente vem para cumprir, né? Então, no espiritismo, aqui a gente vem para o nosso espírito se adiantar, né, gente? Nosso espírito cumprir com aquilo que ele tem para fazer. No espiritismo, a gente, devido a situações que a gente não concluiu, não concretizou, né? Nós retornamos e é falado muito no karma, né? Nos resgate, né? Nas coisas que a gente não concluiu, né? E em Urubá funciona assim, gente, né? Nós escolhemos estar aqui. Nós chegamos lá por um milagre e a gente chega para ele e escolhe o que a gente quer fazer aqui, né? Então nós viemos e, por exemplo, a gente chega para ele e fala assim: eu quero concretizar 6 situações, né? Aí eu chego aqui na Terra e eu não cumpro com aquelas 6, eu retorno para minha vida espiritual,
Aí eu tenho que retornar. Eu chego para lá e digo assim, agora eu quero, vou retornar e vou fazer tantas situações. Aí o Orumilá vai olhar para ti e vai dizer assim, tu já estivesse lá, tu tinha que cumprir 6, tu cumpriu 3. Então tu sabe que tu vai voltar, tu vai ter o teu caminho, tu já escolheu o teu destino, muitas vezes tu não cumpriu na outra vida, tu vai terminar de concluir. E ainda tem aquelas 3 que ficou lá. E o que acontece que muitas vezes a gente se desvia daquilo que a gente escolheu, gente? Porque muitas vezes a gente dá muita cabeçada, a gente é muito cabeça dura. E aí é quando a vida cobra, é onde a gente sofre, é onde muitas vezes a gente não sai do mesmo lugar, porque a gente está fazendo errado, a gente está saindo do nosso melhor e não está cumprindo com aquilo que a gente veio para cumprir. Então, gente, quando a gente encarna, é feita ali aquela concepção, geralmente, né, já se cria-se uma conexão, né, quando o útero da mulher já recebe, né, se prepara ali, né, o feto, já é feita aquela concepção, né, e aí muitas vezes acontece de no terceiro mês, né, essa ligação do espírito já com a mãe, já sabe a família que vai fazer parte, né, então muitos, né, falam que geralmente, né, nós acabamos voltando sempre para a mesma família, né? Vai virar tempos e tempos e a gente vai retornar, né, para a mesma família, né? Mas existe muitas questões de afinidades também, né? A gente traz uma ancestralidade, mas não quer dizer que a gente possa encarnar numa família como um processo nosso de desenvolvimento aqui na Terra e, né, por uma questão de afinidade, não necessariamente que a gente vai vir sempre com aquela família anterior, né, que a gente pertenceu. Então, gente, ali, quando é feito aquele laço ali, aquela conexão já, né, com a nossa mãe ali, com aquela família, o espírito já está preparado para estar com aquela família. Aí o espírito conclui aqui, muitas vezes o espírito ficou devendo novamente, não concluiu tudo que tinha para concluir. Aí ele retorna de novo para o seu lar espiritual. Só um minuto, gente, que eu vou trocar aqui. Um minutinho. O que acontece? Aí a gente retorna para o nosso lar espiritual. E aí, gente, muitas vezes a gente não concluiu nas 2 vidas que a gente tinha para concluir. Em Urupá funciona assim, gente. Aí a gente vai chegar para o lá e vai dizer para ele assim, eu vou ter que retornar de novo. Ele vai olhar para ti e vai dizer, bom, tu já passou por uma vida, por 2, por 3, agora tu não tem que escolher mais nada, porque a gente escolhe. Quando vem, a gente já traça o destino da gente. Em Orumilá. Em Urubá, tá, gente? Em Orumilá, a gente chega para ele e fala para ele assim. Aí ele vai olhar pra gente e vai dizer, tu já não concluiu na primeira, na segunda, na terceira, agora tu não tem escolha. Tu vai retornar e ele vai te dar aquela direção, como vai funcionar. E aí muitas vezes tu escolhe, tá, então já que eu não cumpri, eu vou retornar, às vezes sem um braço, sem uma perna, vou retornar doente. Aí muitas vezes a pessoa nasce, né, sem um problema de saúde muito grave, e ou nasce cego. Foi que ele escolheu para ele, né, se resolver aquelas questões que ele não resolveu. É mais ou menos o espiritismo, fala numa outra abordagem, coloca uma outra colocação, mas é muito parecido, se vocês compararem uma situação com a outra. E aí o Urumilá fala assim, então tá, então tu vai e tu vai cumprir. Aí a pessoa muitas vezes vem doente e foi a escolha daquela pessoa. E muita gente fica assim, ai, coitado, ele nasceu assim, sem as pernas, sem os braços. Mas o espírito sabe, gente, foi uma escolha.
né? E tudo que a gente passa na vida da gente são escolhas que a gente faz. Muitas vezes a gente culpa a mãe, culpa o pai, culpa o tio, mas na verdade tudo que passa com a gente não passa sem as leis, né? Então, assim, gente, essa questão da ancestralidade, nossos ancestrais, né? A gente tem o culto ancestrais, a gente tem como se comunicar, né? A gente também tem o jogo, né? A gente prepara ali, né? A gente, o Ifá ali, e a gente vai saber, né, gente, qual é o caminho, né? E muitas vezes, muitas situações que acontecem na vida da gente tem muito a ver com aquilo que a gente passou e muitas vezes não superou, com traumas, com situações que a gente passa que muitas vezes a gente não consegue ir para frente e tem a ver, né, com coisas que foram roubadas, que foram tiradas, que foram machucadas para nós. Então, muitas coisas que a gente não compreende tem muito a ver. E quando tu abre ali, que tu joga, né, que tu faz, né, que tu tem essa conexão, tu consegue ver aonde está a tua dificuldade, onde precisa mudar, por que que tu tá passando aquele trabalho, qual é a situação, o que que tá acontecendo, né, que tu não tá saindo daquela situação. E a gente deve, inclusive, se conectar, né, gente? O nosso ori aqui, ó. Antes da gente vir pra Terra, a gente nascer, a gente vai lá. A gente tá naquele espaço ali espiritual, a gente vai lá e, né, busca o nosso ori, né? Em Urubá, a gente vai lá e a gente pega o nosso ori. Então, assim, gente, a gente deve se conectar com os nossos ancestrais, né? Pedir uma direção, né? Pedir respostas, né? E muita gente pergunta assim: ah, mas se o nosso ancestral for uma pessoa muito ruim? Não, geralmente quem vai se aproximar não é alguém que faça maldade, que fez muita coisa ruim, né, gente? Geralmente aquele que fez muita situação negativa não é aquele que vai se aproximar de ti, né? Então a gente deve sim, né? Existe todo um trabalho para te entrar em contato, né? Te conectar, para te receber, né? Essas respostas. É a mesma coisa quando a gente vai, por exemplo, fazer uma obrigação, por exemplo, vai fazer um santo, vai fazer uma obrigação, a gente sempre tem que preparar, tem que fazer toda uma preparação ali, a gente faz, né? O ebó, a gente prepara tudo ali, a gente coloca ali as comidas do santo, as frutas, a gente coloca tudo, é feito toda uma preparação. A mesma coisa é quando a gente vai fazer um culto, tá? A gente for fazer uma conexão também, né, seja com nossos guias espirituais, seja com os nossos ancestrais, né? Existe todo um processo também, existe todo um ritual por detrás, a gente também prepara ali, né? São vários trabalhos ali que são feitos, né? E a gente se prepara também, a gente tem que se preparar, né, para qualquer situação, né, que a gente lide com algo que está fora, né, gente? Tudo que está fora, né, é extra, né? É fora do corpo da gente, tudo é energia, né? Então, o que está aqui na Terra tem a matéria. Tudo que está fora é uma mediação, uma energia, um espaço, é força extra, tá? Extraterrestre, fora da Terra, tá, gente? A gente tem que ter esse entendimento, né? Então, assim, tudo existe uma preparação.
E quando a gente prepara, por exemplo, que a gente vai preparar para saber o caminho daquele filho, o que está no caminho dele, no destino dele, né? O que está acontecendo? Aquele filho está se preparando mesmo, ele tem que se preparar. E se existe alguma situação no caminho que ele precisa arrumar, que ele precisa organizar, que ele precisa administrar melhor para ele poder seguir o curso dele espiritual, seguir o caminho, é feito ali no oráculo ali, é feito, é aberto ali, a gente joga para ver qual é o caminho, né? E o que vem na frente, que precisa ser feito. Muitas vezes é preciso ser feito uma oferenda, é preciso ser feito um ebó, é preciso ser feito uma firmeza, né, para aquela força que está ali comandando até chegar no orixá daquele filho, até chegar naquela obrigação, é feito, né? Um caminho ali mostra se tem algum bloqueio, se aquele filho está tendo uma certa dificuldade, ou seja, assim, até com ele, com o ancestral dele, se ele está devendo algo, se ele não está sabendo lidar com muitas coisas. Então é feito ali o jogo, é preparado até preparar para aquela obrigação, aí é feito também, né? Às vezes a gente entrega uma comida, uma oferenda ali, faz aquele trabalho ali, faz aquela firmeza ali para aquele filho ficar saber lidar com aquela situação para poder se preparar, né? Para uma força maior que ele vá receber, para uma preparação maior, para uma firmeza maior. Então, por isso a gente joga, a gente faz o Ifá, né? A gente vai saber, né, qual o percurso que a gente tem que caminhar. E muitas vezes aquele orixá ali, né, aquele Kissi ali vai responder, às vezes, vamos pegar um exemplo, algum vai responder ali, e aí tu tem que fazer, né, aquela segurança, aquela firmeza, vai se preparar ali, né, fazer aquela aliança ali, preparar ali aquela comida ali, às vezes é coisa bem simples, não é muita coisa, é uma bebida, é uma comida, é umas frutas, mas a gente faz tudo para ter esse equilíbrio, para aquele filho ter, né, essa proteção, para ele conseguir concluir aquele objetivo. E os ancestrais, né, sempre vão responder, né, o ancestral ele vai te responder ali, né? Mas nem todas as casas, né, tem esse trabalho, né, com o ancestral, né? Mas a gente traz com a gente a nossa ancestralidade, a gente tem que saber, gente, qual é a nossa raiz, da onde a gente veio, essa árvore genealógica, a gente precisa saber, né? Ter essa compreensão, né? Que essa compreensão muitas vezes vai nos atribuir, né? Vai nos ajudar a resolver muitas coisas que muitas vezes a gente, mesmo no inconsciente, a gente não sabe lidar com muitas coisas da vida da gente por situações que a gente vem passando, que a gente vem trazendo, né? Muitas vezes atuais, que tem muita interferência, muitas vezes anteriores. Muita gente traz muitas coisas do passado, né? Então essa conexão com nossos ancestrais é bem importante, né? E aqui em casa a gente tem esse trabalho com a nossa ancestralidade. E hoje eu passei aqui para falar um pouquinho, eu não falei os nomes, tem vários nomes, tá, gente? Tem vários nomes. Eu não falei os nomes aqui, mas porque eu falei mais simples possível, né? E para vocês entenderem, gente, né? O que é uma ancestralidade, né? Não é porque eu tenho uma egrégora grande, uma família espiritual, mas são meus ancestrais. Não, pode acontecer daquela entidade ali que está na minha egrégora, eu ter escolhido no outro mundo para fazer parte, para me auxiliar aqui e fazer parte da minha ancestralidade, ter o meu DNA, mas só vai ser ancestral se tiver o DNA, tá, gente? Não é porque é pai, porque é mãe, porque vive junto, que faz parte da sua ancestralidade. Às vezes tem questões energéticas e questões de afinidades, né? Existe N questões. Então eu passei aqui para falar hoje sobre ancestralidade, desejar um ótimo dia, com a força de Manhã Sã, com a força de Pai Xangô hoje, Eparreio, Caô Cabelecile,
Força e proteção, caminhos abertos. Até a próxima. Axé, meu povo.